Irmãos, gostaria de convidá-los nessa noite a meditar na palavra de Deus. Você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, assistindo-nos também pela internet. No próximo domingo nós todos estaremos juntos aqui, celebrando a Deus na ceia do Senhor, de manhã e à noite. Hoje, por causa das eleições, nós tivemos o culto só à noite. Mas eu quero convidar os irmãos a nós meditarmos, então, todos, no Salmo 138. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para nós podermos, então, fazer esta leitura. Salmo 138. Diz assim a palavra de Deus. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque a sua vida na presença de Deus nesta noite, em oração, em clamor, em súplica, porque nós cremos piamente que Deus se faz presente neste lugar. E nós já cantamos aqui, tua presença aqui eu já posso sentir. E quando Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor cura, o Senhor liberta as nossas cadeias, as prisões que aprendem a nossa alma. Aleluia. O Senhor salva o contrito de coração. O Senhor nos fortalece, nos enche de ânimo, de coragem. Eu queria que você tivesse um tempo diante de Deus nesta hora, de olhos fechados, seu coração, seu pensamento voltado para Deus, a sua mente cativa em obediência ao Senhor. Meu Deus, tu és fiel, Senhor, santo, poderoso, gracioso, misericordioso. Grande é o teu nome, está elevado acima de todas as coisas, de todas as nações, todos os reis se dobrarão e adorarão a ti, e se prostrarão diante do Senhor, e dirão que só o Senhor é Deus. Deus, mas também, ó Deus, existem deuses que nós estabelecemos como aqueles a quem nós damos a nossa devoção. Liberta-nos nesta noite, Pai. Liberta o nosso coração para ouvir a tua voz. E também, Senhor, para sermos alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Oramos por alguém que esteja neste lugar preocupado ou preocupada. Oramos, ó Deus, por alguém que está aqui enfermo. Oramos por alguém que está triste, Senhor, alguém que está aflito
oprimido. Oramos para que o Senhor esteja nesta noite quebrando os grilhões, libertando, Senhor, operando milagres. O Senhor é Deus que faz milagres. Por isso, ó Deus, nesse instante, Senhor, que nosso pensamento, nossa mente esteja exclusivamente voltada para Ti, em adorar-Te, em render-Te graças, em ouvir a Tua voz, em ser tocado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos irmãos, essa semana foi uma semana de alguns acontecimentos que mexeram aí com a humanidade. Um deles, todos nós ficamos sabendo, não tinha como não ficar, era só ligar a televisão, foi a morte do Maradona, Diego Maradona. Diego Maradona, acredito que a moçada mais nova aí nunca viu jogar. Eu vi. 86 ele arrebentou. Mas tem um detalhe. O que as pessoas fazem do homem não é brincadeira. É muito sério. Como esse homem que fez muito no mundo do futebol, mas que, por outro lado, envolveu-se em tantas polêmicas, uso de drogas, falta de fidelidade, tantas outras coisas. E ele foi considerado, e até li algumas coisas sobre isso, ele foi considerado, alguns citaram Maradona como um Deus humano. Como que as pessoas fazem ídolos para si e se prostram diante dele? Inclusive, na Argentina tem uma igreja, uma igreja maradoniana, com credo e tudo, tem até um credo. Eles se dizem lá, creio em Diego Maradona, foi concebido, não sei o quê. E depois ainda dizem, no meio da oração, eles chamam ele de Senhor. Para os irmãos verem aonde que as pessoas, como estão as pessoas dos nossos dias. Como elas têm a coragem de prostrar-se, reverenciar-se. Um ser humano, falho, cheio de problemas, talvez por algum feito que tenha realizado lá para eles, que foi considerado algo assim de outro mundo. Esse foi um dos fatos, irmãos, que mexeram com a mídia essa semana, e certamente todos nós ficamos cientes e admirados, nós os crentes, como que as pessoas se devotam a um ser humano dessa maneira. Mas também um outro fato interessante que aconteceu essa semana é o chamado Dia de Ações de Graças, na quinta-feira passada. Um dia em que as pessoas, uma cultura aí americana, em que as pessoas se colocam no sentido de agradecer, de lembrar das suas dádivas, de agradecer aquilo que as outras pessoas fazem por elas. Eu acho que isso é muito importante para nós, sabermos agradecer as pessoas, mas, acima de tudo, agradecer a Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o doador de tudo que nós podemos usufruir. É o Senhor, vem dele. Então, duas situações contraditórias. Alguns adorando um homem, enquanto que quem merece toda a honra e toda a glória nesse universo é só o Senhor Todo-Poderoso. É a Ele quem nós devemos adorar, e agradecer, e louvar. E a Bíblia, irmãos, nos dá assim um relato, especialmente no livro dos Salmos, desses crentes que escreveram salmos, especialmente Davi, que escreveu a maioria deles, de homens que não se furtaram a agradecer e engrandecer o Senhor, louvá-lo. Mesmo que algum salmo desses aqui, você comece lendo esse salmo às vezes chamado salmo de lamento, em que o salmista às vezes lamenta a sua dificuldade, a sua pequenez,
que lamenta os problemas, os percalços da vida, suas enfermidades, quando muitas vezes ele gostaria de estar junto com os irmãos na casa de Deus, mas não podem estar. Esses salmistas, esses crentes, lamentam isso, e lamentam também, muitas vezes, a sorte do povo de Deus, quando o povo de Deus deveria estar bem, quando Israel deveria estar experimentando as mais ricas bênçãos de prosperidade de Deus. Às vezes Israel estava passando por um momento disciplinar de Deus, afastou-se do Senhor, e esse Israel então ficou abandonado à sua própria sorte. Os salmistas, lamentam isso. Mas em todos os salmos, você sempre vê, ainda que no final, uma palavra de esperança e de reconhecimento que Deus, de fato, irmãos, é o dono de todas as coisas. E que ainda que o cristão ou o crente, o servo de Deus, passe alguns momentos difíceis na vida, mas ele sempre tem a esperança. Inclusive, ele mesmo fala muitas vezes à sua alma: espera em Deus a minha alma, porque eu ainda o louvarei. Então, os salmos, irmãos, é um período de louvor. Alguém diz que é o milênio do louvor, porque esses salmos, eles foram escritos, eles abrangem um período de mais ou menos 1000 anos. Nós temos salmos, por exemplo, como o Salmo 90, que é um salmo atribuído a Moisés, a tipo 1500 a.C. E nós temos os Salmos 126, o Salmo 137, que já são salmos de 500 e poucos antes de Cristo. Então, nesse intervalo, muitos homens, inspirados por Deus, escreveram aquilo que foi a sua experiência pessoal, na sua relação com Deus. E através dessas experiências, e eu acredito que é por isso que a gente se identifica muito com os salmos, é que nossa alma é edificada. Quem de nós, em algum momento de aflição, não lembra, por exemplo, de um salmo ou de uma palavra como essa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esses dias eu estava dando uma corridinha na rua e alguns salmos começaram a vir na minha mente, e eu comecei a recitar alguns salmos alto, né? E algumas pessoas talvez até acharam que eu estava ficando meio biruta das ideias. E eu dizia, né, que o Senhor inclinou para mim, Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ia recitando esses salmos, falando a respeito deles pelas ruas. Porque, irmãos, salmos de fato tocam o nosso coração. São as experiências de servos de Deus, que, através da sua relação com Deus, eles nos informam a respeito de tudo aquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Salmos, o livro de Salmos é um livro tremendo, irmãos. Vale a pena a gente ler, reler, meditar, porque são expressões da grande graça e misericórdia de Deus manifesta sobre as nossas vidas. Me lembro de uma vez que eu estava passando por uma crise muito grande. E eu, então, me ausentei, saí um pouco de perto das pessoas e fui para um canto. Eu estava até no aeroporto, estava orando ao Senhor. Naquele canto, ainda ia demorar ainda para poder viajar. Eu fiquei num cantinho orando a Deus e pedindo a misericórdia dele. E Deus me fez vir. É por isso, irmãos, que é importante a gente ler a palavra de Deus e meditar nela. Porque Deus me fez vir aquilo que está no Salmo 91. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e o colocarei num alto retiro. Salmo 91. Salmo simples, um salmo que todos nós já lemos,
mas que nas nossas horas de crises, nos momentos emblemáticos da nossa vida, nos trazem conforto e consolo ao nosso coração. Eu peguei essa palavra. E isso, irmãos, foi uma maneira de eu ser fortalecido no Senhor, através dos escritos que a gente encontra aqui nesse meio, nesse centro da Bíblia. Mas, irmãos, o que eu queria ressaltar, baseado nesse Salmo 138, é que este salmo retrata um coração grato diante de Deus. Eu acho que a grande maioria dos salmos, o que predomina dentro dos livros dos salmos, é exatamente esse sentimento de ações de graças, sentimento de gratidão, sentimento de louvor ao Senhor. E nesse contexto, os autores acreditam que o Salmo 138 tenha sido escrito por Davi. E é nesse contexto de adoração, de louvor, que nós aprendemos alguma coisa aqui com o salmista nos falando a respeito do verdadeiro louvor a Deus. Ele começa o Salmo 138 dizendo assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Uma outra versão vai nos dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Outro vai dizer: eu sou grato a ti, Senhor, de todo o meu coração. Render graças, louvar a Deus, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Agradecer, tem a ideia de agradecer a Deus por aquilo que Deus é e pelos seus feitos. E ele começa dizendo: irmãos, eu te louvarei, Senhor, ou render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Aprendemos aqui com este servo de Deus a agradecer a Deus de coração. Quando essa expressão de todo o coração quer dizer, não é algo apenas dos meus lábios, não é algo apenas superficial. Esse meu louvor não é algo simplesmente que eu faço por uma questão assim, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Eu vou louvar porque todos estão louvando. Não. Ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Louvar a Deus de todo o coração é louvar a Deus com sinceridade. Agradecer a Deus é agradecer com sinceridade. E não tem ninguém que possa medir essa sinceridade do adorador, a não ser o Senhor. E algumas vezes, até mesmo nos Salmos, o Salmo 50, por exemplo, Deus repreende o seu povo, porque o povo traz muito louvor a Deus, mas a sua vida cotidiana não combina com aquilo que as pessoas falam diante de Deus. Deus também chama a atenção do seu povo, para que o seu povo, quando o louvasse, o fizesse de todo o seu coração, com sinceridade, não apenas pro forma, não apenas com os lábios, porque Deus também, através dos profetas, repreende o seu povo, dizendo muitas vezes: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer que nós o adoremos. Os crentes salmistas agradeciam a Deus de todo o seu coração. Mas, irmãos, o salmista continua dizendo o seguinte: na presença dos poderosos eu te cantarei louvores. Ou seja, o louvor do salmista é um louvor expansivo. Não é algo limitado
pelas circunstâncias, não é algo assim preso. Ele louva a Deus diante, e aqui nós temos uma expressão interessante, quando ele diz na presença dos poderosos, algumas versões diz na presença dos deuses. E essa expressão, essa palavra também, ela pode se referir a anjos. De qualquer forma, são seres poderosos. E diante desses seres poderosos, diz o salmista, eu te cantarei louvores. Ou seja, pode existir Deus de todas as espécies nesse mundo. Existem aqueles que se colocam como deuses, e existem aqueles que fazem dos homens os seus ídolos, os seus deuses. Mas Davi está dizendo, diante desses poderosos, desses deuses grandiosos, diz ele, eu te cantarei louvores. Aliás, irmãos, em termos de cantar louvor, de adorar a Deus, de render graças ao Senhor, de ser grato ao Senhor nosso Deus, não existe alguém mais ousado na Bíblia do que Davi. Certa vez a arca do Senhor estava entrando em Jerusalém, e ele tira a sua parte de cima da sua roupa sacerdotal e começa a adorar a Deus, e a dançar, e a cantar, e a levantar as mãos para os céus com todo o seu coração, com toda a expansividade que lhe era permitida. Ele foi até desprezado lá por Mical, né? E ele ainda disse para Mical que ela seria sentenciada por causa daquilo. Porque, de fato, irmãos, Davi nunca escondeu dos homens, dos poderosos, daqueles que se acham deuses. Ele nunca se escondeu desses, que Deus era tudo na vida dele. Diante do Golias, por exemplo, naquela guerra conhecida de todos nós, ele pôde dizer diante de todos, você vem a mim com espadas, com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Deus é tudo na vida dele. E ele desafiava as pessoas, diante dos poderosos, diante dos reis, diante de todos. Davi nunca se envergonhou de dizer que o Senhor era o seu Deus. Veja bem, irmãos, quantas vezes nós somos tão comedidos na nossa adoração. Antigamente na igreja o povo dava mais glória a Deus, mais aleluia. Hoje, se um dá glória a Deus, todo mundo vira para ver quem foi. Né? As pessoas estão, irmãos, parece que se envergonhando dessa atitude. Alguém vai dizer que eu sou fanático. Alguém vai dizer que eu sou um crentão, um ousado demais. Mas, irmãos, se nós pensarmos que nós não temos um outro Deus, não tem ninguém além do nosso Deus, que o nosso Deus é tudo para nós, se de fato, irmãos, a presença de Deus nos toca, se de fato, irmãos, Deus está dirigindo as nossas vidas e nós entendemos muito bem isso, nós não deveríamos nos furtar de dar glórias e honras ao nome desse Deus e de agradecê-lo, de agradecer a Deus, de engrandecer o seu nome. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, como nós os cristãos somos ruins nesse aspecto. Porque Deus é tão bom na nossa vida. E nós não damos a Ele a glória que lhe é devida. Eu acredito que vocês se lembram da história dos 10 leprosos. Que Jesus disse a eles, que eles ficaram lá uma distância de Jesus e dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos limpar. E Jesus disse para eles mostrarem ao sacerdote.
para cumprir lá os ritos que o sacerdote exigiria. E quando eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Dos 10, só um voltou para agradecer. Só um voltou para dizer muito obrigado, Senhor. E nem era do povo judeu, ele era um judeu samaritano, né? Ele voltou para agradecer a Deus, para glorificar, para exaltar a Deus. E quantas vezes, quantas coisas que nós recebemos de Deus, o fato de nós podermos abrir os nossos olhos de manhã, contemplarmos a natureza, conversarmos com alguém, tudo isso, irmãos, é motivo para nós podermos dar glórias a Ele, para exaltarmos o seu poder, para nós podermos nos prostrar como Davi fez. Ele diz no versículo 2, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Então, irmãos, a gente não deve se envergonhar de louvar a Deus e de glorificá-lo e dizer que somos dele, que somos de Jesus, dizer que ele é tudo para nós. Não devemos nos envergonhar de Jesus, não devemos envergonhar do seu reino, não devemos envergonhar da sua igreja. Esses dias eu li uma frase que dizia que quem tem vergonha da noiva não vai entrar no casamento. Então, quem se envergonha do reino de Deus não pode entrar lá. Mas, irmãos, o salmista nos diz que o coração verdadeiramente grato a Deus agradece de coração, agradece de maneira pública, expansiva, mas agradece também, irmãos, a singularidade de Deus. Veja bem, irmãos, ele diz assim: por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Agora o versículo 4 vai nos dizer: render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Tenha, irmãos, em mente que o salmista se refere a poderosos, lá no versículo de número 1. E aqui no versículo 4, novamente ele menciona esses poderosos. Quando ele diz: os reis, todos os reis da terra, também te renderão graças, te agradecerão. Todos os reis da terra. Irmãos, Deus se torna singular na vida do salmista por várias razões. E uma das razões, irmãos, que Deus se torna singular, diferente desses poderosos, desses deuses, desses que se estabelecem como sendo senhores. O que torna Deus singular na vida dele, e é interessante você notar isso, e levar isso com você todos os dias, é que a misericórdia de Deus é algo patente na vida do salmista, e a misericórdia é algo único de Deus, do Senhor, porque é só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que pode perdoar pecados ou condenar alguém. Tudo isso está nas mãos de Deus. Mas o salmista experimenta não a condenação de Deus, o salmista experimenta a misericórdia. Isso aqui é ao contrário daqueles deuses das nações, porque os deuses das nações, eles eram considerados deuses vingativos. Quando as pessoas erravam, a chuva não caía. Quando as pessoas faziam, então as pessoas faziam oferendas a esses deuses, segundo a ideia, segundo essa mitologia. Quando as pessoas faziam oferendas, esses deuses se voltavam de novo para elas. E esse Deus é um Deus sempre vingativo, sempre pronto a destruir aquele que não se prostrasse diante dele.
O Deus que está sendo exaltado aqui, ele é diferente. E o Salmo 130 também, quando o salmista fala sobre esse Deus, ele fala assim, no versículo 3 e o 4, eu gosto demais dessa passagem, acho que já falei isso aqui uma opção de vez com os irmãos. Mas o versículo 3 e 4 diz assim do Salmo 130, se observares, Senhor, a iniquidade, quem pode subsistir? Aí ele diz assim, mas contigo está o perdão, para que te temam. Ou seja, as pessoas não vão temer a Deus, porque Deus é um Deus vingativo, ou é um Deus que está pronto a punir, a castigar, ou fazer qualquer coisa que possa causar o mal ao seu adorador. Mas as pessoas vão temer a Deus exatamente porque Deus perdoa. Parece ser contraditório, mas aqui está, irmãos, a grande virtude, a grande qualidade do Deus a quem nós servimos. Ele é um Deus que tem misericórdia. E todos aqueles, em qualquer tempo, que se voltam para Ele, recebem dele o seu perdão. Não importa quem seja, mas Deus está sempre, irmãos, pronto a nos perdoar e a não nos tratar segundo as nossas iniquidades e os nossos pecados. Aleluia! Porque se Ele anotasse numa caderneta as nossas falhas, quem subsistiria? Mas Ele é um Deus de misericórdia. Por isso o salmista diz, Senhor, eu digo ao Senhor que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor tem misericórdia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não é igual aos outros deuses. Os outros deuses, aqueles que se dizem ser deuses, os deuses que as nações constituem como deuses, não atentam para os humildes. O Senhor é excelso, mas o Senhor atenta para os humildes. Os soberbos, o Senhor vê de longe, o Senhor não se volta para eles. Mas aquele que é humilde na tua presença, o Senhor está sempre voltado para ele. É por isso, Pai, essa singularidade da tua pessoa é que me faz te louvar. É essa misericórdia de Deus, irmãos, na nossa vida, que faz nós presenciarmos e experimentarmos a bondade de Deus, toda a salvação de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para nós, nós podemos só sentir isso por causa da grande misericórdia dele. E nisso, irmãos, Deus é singular. E aí, irmãos, é que o salmista diz ao Senhor, eu te louvo, Senhor, por essas coisas que ninguém é capaz de fazer. É só o Senhor mesmo. Queridos irmãos, quantas coisas nós podemos ver, contemplar em nossos dias de bondade de Deus na nossa vida. Estar aqui nesta noite é um ato da bondade e da misericórdia de Deus. Sermos admitidos nos seus átrios, na sua presença, é um ato da misericórdia e da grandeza dele. E o salmista vai dizer ainda mais, esses deuses, Senhor, esses reis poderosos da terra, eles um dia vão te render graças, eles um dia vão se prostrar, eles vão ver as suas maravilhas, eles um dia vão perceber que só o Senhor é Deus. E é isso que nós aprendemos lá no Filipenses, que um dia, diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão dizer diante dele, os reis, os poderosos, Joe Biden, Trump e todos os outros aí, vão dizer que é o Senhor é quem manda, que Deus é Senhor. Um dia vão ter que dizer isso. Então, portanto, meus irmãos, eu quero chamar você nessa noite a glorificar, a agradecer,
a engrandecer, a exaltar e a dizer para Deus o quanto Ele tem sido bom na sua vida. Querido e querida irmã, querido irmão, querida irmã, preste atenção. Talvez essa semana foi uma semana difícil para você. Como em alguns momentos, eu acredito que o salmista aqui, poderíamos talvez entrar em outros aspectos desses salmos, mas o salmista aqui talvez estivesse passando por perseguição, porque é o que Davi sofria o tempo todo. Talvez você olhasse assim para ele e pensasse, como que um homem desse que está passando por tudo isso tem condição de render graças ao Senhor? Talvez ele não tenha motivo para isso. E talvez a sua semana seja uma semana assim complicada, tenha sido uma semana de aflição, aqueles dias difíceis que as pessoas passam. Dizem que às vezes o seu coração tem chorado, tem sofrido, e que Deus é que enxerga, que vê todas as coisas e conhece o seu coração. Mas eu te convido ainda, nessa noite, a meditar não no peso da semana, mas na misericórdia de Deus, que torna o nosso fardo leve. E como Deus tem sido bom na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos nesta hora, curvar a sua cabeça. E bem dizer a Deus. Eu queria até convidar o pessoal do Ministério do Louvor, após essa oração, após a oração, para nós cantarmos essa canção aí. Mas enquanto isso, eu queria que você primeiro agradecesse a Deus. Feche seus olhos. Abra os seus lábios diante de Deus que tem sido bom. Veja sempre o outro lado da moeda. Deus tem sido bom. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Não se envergonhe de glorificar a Deus, de agradecê-lo. Agradeça os feitos de Deus, agradeça a Deus pela sua família. Agradeça pelos seus amigos. Agradeça pelo trabalho que Ele te dá, pelo pão de cada dia. Oh, aleluia. Oh, andalabassu, menihandalabachérias. Agradeça a Deus a tua companhia. Agradeça a Deus. Agradeça. Glorifique o seu nome. Saiba que Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus na sua vida. Os homens poderosos passam, mas Deus permanece para sempre. Eu queria nesse momento que você desse glórias a Deus, louvasse o seu nome, agradecesse. Não tem um coração grato, que Deus não se volte para Ele, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que de fato reconheça a grandeza e a majestade de Deus. Não existe um Deus que não se vem até nós enquanto a gente se coloca diante dele. Coloque a sua vida na presença de Deus nesta hora. Engrandeça o seu nome. Glorifique a sua presença. Exalte o seu ser. Diga o quanto Ele é grande para você. Ministério de Louvor, pode vir. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu sei, irmãos, que Deus conhece os seus caminhos, conhece a sua vida, sabe o que você precisa. Não te desampara, não te deixa. E é por isso que não só um dia por ano, mas todos os dias nós devemos agradecê-lo de todo o nosso coração. Vamos nos colocar de pé.
Glória a Deus. E vamos exaltar o Senhor nessa noite. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres.